Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai fazer a correção aí da atividade que a gente viu na semana passada sobre o Teorema de Tales aplicado aos triângulos, tá? Então vamos ver aí o número 1 e à medida que eu for explicando a gente vai revendo a matéria, né? Então, a figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Então, aqui o ponto A e daqui do ponto A partem duas avenidas, que estão cortando essas duas retas aqui paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 e 90, então 80 e 90. Na segunda, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Eu quero saber o valor dessa quarta medida aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui no caso um triângulo onde estão passando duas retas paralelas. E eu sei que quando isso acontece, essas retas elas determinam segmentos proporcionais. Então eu posso usar o teorema de Tales. Então vamos montar aqui essas proporções, né? Eu posso ter diferentes proporções. Vamos montar aqui a primeira. Vamos falar que essa medida aqui, 80, está para 90. Então, se eu peguei o 80 aqui e o 90 depois, nesse caso aqui eu vou pegar o 60 e o x. Ou eu poderia também fazer 90 está para 80, aí como eu peguei o 90 aqui primeiro, aqui eu pegaria o x. Assim como o x está para 60. Ou eu poderia também pegar a soma, só que nesse caso aqui não é interessante para a gente, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. 90 está para 80, assim como x está para 60. Eu falei para vocês que é melhor sempre simplificar antes de iniciar a multiplicação. Então, vamos fazer isso. Aqui eu posso cortar esse com esse e depois, então, fazer a multiplicação. X vezes 8, 8x. Repito o sinal de igual. 9 vezes 60. Eu vou deixar aqui indicado. Por quê? Porque se houver alguma posterior simplificação, facilita para a gente. Então, o meu x vai ser igual 90 vezes 60, 9 vezes 60, desculpa, sobre 8. Então, aqui, existe algum número que dá para simplificar? Dá. Eu sei que 68 eu posso dividir primeiro por 2, né? Então, a gente vai ficar com o quê? 34. Posso novamente dividir por 2. Então, aqui eu vou ter 2 e aqui 15. Então, é bom, se você tiver dificuldade para enxergar a simplificação, vai fazendo com calma, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora eu tenho 9 vezes 15 e embaixo eu fiquei com 2. Então eu tenho x vai ser igual 9 vezes 15, 135, sobre 2. Aqui eu vou ter 67,5 metros. Esse é o valor dessa medida x aqui. Então, resposta final, x igual a 67,5 metros. Vocês poderiam pegar e fazer a divisão. 60 por 67,5 tem que dar o mesmo que 80 dividido por 9, tá bom? Ou 90 por 80 tem que dar o mesmo que 67,5 por 60, tá? Porque as razões aí tem que ser iguais. Então, vamos agora ver aqui o número 2. Na figura abaixo, sabe-se que RS é paralelo a DE e que AE é igual a 42 centímetros. Nessas condições, determina as medidas de x e y indicadas. Então, olha só. Ele me deu essa medida aqui, AE, falou que vale 42 centímetros. E ele quer saber x e y. Existem aqui diferentes proporções que a gente pode montar. Por exemplo, eu posso falar que 10 está para 20, assim como x está para y. Ou eu poderia falar que 20 está para 10, assim como y está para x. Porém, essa proporção não vai me ajudar, porque eu vou ter duas incógnitas. Mas eu vou montar ela aqui, para que vocês consigam visualizar. 10 está para 20, assim como x está para y. E eu posso também pegar o maior, falar que ele está para algum dos menores. Ou 42 está para x, ou 42 está para y. Então, se eu pegar 42 está para x, eu vou ter que pegar aqui 30 está para 10. Vamos fazer isso. 42 está para x, assim como 30 está para 10. Aqui eu posso simplificar. Então, eu vou ficar com 3x, multiplicando cruzado, né? 3x vezes 3, 3x. Igual a 1 vezes 42, 42. Então, o meu valor de x vai ser igual a 14 metros. Agora, sim, ou eu posso fazer 42 está para y, assim como 30 está para 20, ou eu posso voltar nessa minha primeira aqui, já que agora eu tenho o valor do meu x. Então, eu vou ficar com 10 está para 20, assim como 14 está para y. Vamos já simplificar aqui. Eu vou ficar com 1 vezes y igual a 2 vezes 14, 28 metros. Então, o meu x, ele vai medir
14 e o meu y, 28. Agora, vamos ver se está realmente correto? Se eu fizer 10 por 20, tem que dar o mesmo que 14 por 28. Quanto que é 10 por 20? Não é 0,5? 14 por 28 também dá 0,5. Vocês podem notar, por exemplo, que 20 é o dobro de 10 e 28 é o dobro de 14, ou seja, a proporção aqui está realmente certa, tá bom? Vamos ver agora, então, o número 3. No número 3, ele fala que tem 2 postes perpendiculares ao solo. E que eles estão a 4 metros um do outro, aqui, ó, 4 metros um do outro, e que existe esse fio aqui ligando eles, que mede 5 metros. E existe esse outro fio que vai ligar esse primeiro poste até o chão e que mede 4 metros. Eu quero saber essa outra distância aqui que eu vou chamar de x. Novamente, vou usar o teorema de Tales. Vou falar que esse está para esse, assim como esse está para esse. Poderia também falar x está para 4, assim como 4 está para 5, tá? Então, vamos lá. X está para 4, x está para esse 4 aqui, assim como 4 está para 5. Então, aqui eu vou multiplicar cruzado, x vezes 5, 5x. Repito o sinal de igual, 4 vezes 4, 16. O meu x vai ter que valer 16 dividido por 5. Então, meu x vai valer 3,2 metros, ok? Se você fizer a divisão 3,2 por 4, você vai encontrar o mesmo que 4 dividido por 5, tá ok? Para que a proporção esteja realmente correta. Agora, vamos ver aqui o número 4. Tem uma antena de TV que foi colocada sobre um bloco de concreto. Esse bloco tem 1 metro de altura, ó, 1 metro aqui do bloco. Em um certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros, ó, 6 metros aqui. Enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5. Nessas condições, qual é a altura da antena? Então, a altura da antena é esse x aqui que eu quero saber. Então, vamos ver aqui. Eu tenho que 1,5 está para quem? Para 1, assim como 6 está para x. Ou eu poderia falar que 1,5 está para 6, assim como 1 está para x. Vamos fazer aqui, ó. 1,5 está para 6, ó. 1,5 está para 6, assim como 1 está para x. Esse aqui é o número 4, né? Então, vamos lá. Multiplicando cruzado, eu tenho... Ou você pode simplificar antes, tá? Eu tenho que 1,5x vai ser igual a 6. Então, o meu x vai valer 6 dividido por 1,5. Meu x tem que valer 4 metros. Então, qual que é a altura dessa antena? Essa antena mede 4 metros. Se você verificar, 4 dividido por 1 dá 4. E 6 dividido por 1,5 também dá 4, tá bom? Então, vamos ver agora o número 5. Uma estátua parecida com o de cima, tá? Só que aqui só muda o objeto, que no caso é uma estátua. Uma estátua projeta uma sombra de 8 metros no mesmo instante que um pedestal projeta uma sombra de 3,2. Se o pedestal tem 2 metros de altura, determinar a altura da estátua. Novamente, teorema de Tales. Eu vou colocar o quê? X está para 2, x está para 2, assim como, ó, se eu peguei o x primeiro, eu vou pegar o 8 aqui. 8 está para 3,2. Então, o meu x, eu vou multiplicar por 3,2. 3,2x é igual a 2 vezes 8, que é 16. X vai ser igual a 16 por 3,2. Então, o meu x vai valer 5 metros. Essa é a altura da minha estátua, ok? Vejam que é sempre muito parecido um problema do outro. E que não é difícil de realizar, né? É sempre bem similar aos problemas. E aí mostra uma aplicação muito boa para o teorema de Tales, tá bom? Para facilitar aí a descoberta dessas incógnitas em um problema, ok? Então, por hoje é só.